nós estamos entrando na semana vindoura, num julgamento que certamente vai marcar a história, no mínimo, dessa década do Brasil. A história de um ex-presidente da República, de seus principais, de alguns dos seus principais auxiliares, pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Ninguém sabe o resultado, nós estamos falando antes, né? O resultado, evidentemente, do julgamento. Num país democrático é assim, numa ditadura já se sabe o resultado do julgamento. Numa democracia, não. O ex-presidente é acusado de 5 crimes, né? 3 deles, especialmente, com penas muito duras, e a possibilidade de ser condenado, pelo que se conhece até agora, é grande, porque nós já vimos até o momento, você que nos acompanha, assistiu o Brasil inteiro, como é que foi a audiência, depois o depoimento, isso tudo passou, o Brasil inteiro acabou assistindo. E graças à Constituição Cidadã, de forma mais transparente possível, o Brasil inteiro vai assistir o julgamento a partir do dia 2. Eu pergunto ao senhor, de alguma forma, até o momento, o senhor viu algo que pudesse colocar uma mácula sobre esse processo, ou seja, impedir acesso a provas, isso é para quem nos acompanha, impedir acesso à prova, algum tipo de coação, ou seja, o devido processo legal, até esse instante, ele ocorreu, ou alguma mácula, alguma coisa que já é uma espécie de pré-resultado do julgamento antes de realizá-lo? Muito bem perguntado sobre o problema do devido processo legal, e que são preliminares arguídas pelos advogados, um trabalho muito bem feito dos advogados, seja do Bolsonaro, seja advogados dos outros réus da cúpula de 8 de janeiro. Primeiramente, a questão do acesso às provas. Isso já foi decidido no recebimento da denúncia, não é? E eu acho que houve um assodamento, devia ter dado mais tempo para apreciação das provas. O argumento do relator é de que as provas que foram disponibilizadas ao Ministério Público são as mesmas provas disponibilizadas para a defesa. Portanto, haveria uma igualdade de armas. Eu acho difícil que se venha a reconhecer aí que exista alguma nulidade, se algumas provas da montoeira são milhares e milhares de provas, de provas técnicas ou de gravações, assim, que não foram disponibilizadas, mas que na verdade eu acredito que o Supremo Tribunal Federal não vai atender a essa arguição. Eu acho que seria preferível, sem dúvida nenhuma, dar todo pleno conhecimento para as partes, das provas existentes, não fazendo uma seleção, o próprio tribunal selecionando as provas que devam ser conhecidas. Mas existe aí o argumento de que há uma paridade de armas, as provas que foram dirigidas à acusação são as provas que foram dirigidas aos advogados de defesa. Outra questão, que devido ao processo legal, seria por que é julgado pela turma e não pelo plenário. Eu acho que essa é uma questão menor, na medida em que o regimento interno é bem preciso, bem claro, no sentido de que as ações criminais são julgadas pelas turmas, e isso foi uma decisão do regimento interno, independentemente do julgamento de 8 de janeiro. Outra questão é que haveria um depoimento de um general, Mário Fernandes, que a acusação foi dividida em núcleos, processos em núcleos. O Mário Fernandes não está no núcleo da cúpula, e saber se ele foi ouvido e fez referências e havia elementos que a defesa gostaria de explorar, e foi permitido que a defesa assistisse os depoimentos, mas não foi permitido que fizesse reperguntas. A minha posição é a seguinte: se esse depoimento for trazido pelo Ministério Público para o processo contra o Bolsonaro e a cúpula, aí sim houve uma limitação da ampla defesa e do contraditório. Mas se esse depoimento não foi trazido, ele não está sendo utilizado como elemento de prova. Portanto, não haveria aí um prejuízo. Por outro lado, a defesa, se tem interesse efetivo depois de ouvi-lo, poderia ter arrolado como uma testemunha que fez referências ao seu acusado,
e pedir que ela viesse a ser ouvida como tinha uma defesa, para poder arguí-la. Então, são essas questões, são questões que colocam o problema fundamentalmente da amplitude da defesa e do exercício da advocacia como garantia, por exemplo, de acesso a todas as provas. Eu acho que houve um assodamento, eu sempre entendo que nada pior que a injustiça célere. A celeridade passa a ser um valor na aplicação da justiça, com prejuízo, efetivamente, de um melhor e mais detido exame. Eu não acredito que essas questões, no entanto, venham a ser consideradas e ponderadas pela maioria. Não só pela unanimidade da turma, acho que essas questões não serão atendidas, arguídas pela defesa, porque já houve manifestação nesse sentido quando do recebimento da denúncia. Não são questões novas, são questões já apresentadas e já decididas. Agora, com relação às demais questões de prova, sem dúvida nenhuma, há provas contundentes, há provas significativas, que podem levar efetivamente a um juízo de culpabilidade e que vai ser um grande esforço da defesa conseguir isolar ou retirar a cúpula dos fatos que ocorreram em novembro, dezembro e especialmente em 8 de janeiro.